Fala pessoal, tudo tranquilo? Everton Campos aqui para mais um podcast do ID Falar de Cristo. E cada vez a gente tem algo novo, né? Vocês viram aí a abertura inicial com os melhores momentos aí. Gente, muito feliz por tudo aquilo que Deus tem feito. Hoje estou aqui com dois irmãos aí, primeira vez que a gente tem uma dupla no podcast. Primeira vez que a gente tem essa abertura nova aí. Tudo é para fazer com que você se sinta mais confortável. Tudo é para fazer com o melhor que nós temos para entregar para o Senhor. Estamos aqui para mais uma oportunidade de falar do que Ele tem feito, do amor dEle. Um tema que eu creio que vai trazer muito a nossa essência, que é qual legado nós vamos deixar para a nossa geração. Fique conosco até o final. Quero deixar aqui um agradecimento a todos os nossos patrocinadores. Hoje eu estou com um deles aqui, o Sidney Júnior, para mim o Juquico. Segunda vez que ele participa do podcast, tá? Da Barbearia Estilos. Eu quero falar do RG Celulares, o Rafael Vieira. Gente, ele tá agora com endereço novo. Quebrou, ele conserta, o cara é sensacional, tá? Logo vai ter um videozinho também lá no Instagram falando um pouco da loja dele, daquilo que ele tem feito e do WhatsApp dele aí. Para você que a gente sabe hoje que precisa se manter conectado, a gente precisa do celular para trabalhar, então ele sempre consegue fazer no menor tempo possível, tu pode ter certeza disso. O comprometimento do cara é 10. Producena, que hoje cuida de toda a edição dos nossos vídeos que vai pro canal, tanto os nossos Reels, os nossos cortes, tá? Ele também tem um canal no YouTube chamado Producena, do Andrew Tavares. Se inscreve lá no canal do cara. Você que não é inscrito ainda no ID Podcast, aí dá essa moral pra nós. Estamos beirando os 300 inscritos, né, cara? Pra um canal bem pequenininho, isso é ótimo, é demais, sabe? Eu tô vendo que as pessoas, elas estão curtindo, elas estão acompanhando o nosso conteúdo. Gente, eu quero falar também da Calhas e Agerosas Gastãozinho, que é a minha empresa. Então a gente tá aí para resolver goteiras. Quem precisar, chama a gente. E bora para mais um episódio. Faltou a Ju. Vai ter também videozinho aí da Ju, que a Ju agora ela tá trabalhando a domicílio com manicure. E eu quero dizer para vocês, o trabalho dela é sensacional, ela vende joias. E a loja Zoe, que hoje eu estou, né, vestido aqui com aquilo que eu comprei dele, meu pastor Joey Lemes. Então depois também vai estar o Instagram deles lá no nosso. Siga, dá essa moral. E agora é com vocês aí, se apresentem para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Alegria primeiramente estar aqui novamente, né? Sinal que não foi tão ruim, né? Se convidaram porque alguma coisa prestou. Foi bem. É um prazer estar aqui, né? Nessa mesa, podendo falar de Jesus, que a gente falou. Falar daquilo que ele tem feito em nós e através de nós, né? E hoje a gente está quase uma dupla sertaneja aqui. Meu amigo, não vou nem falar o nome dele para ele se apresentar. E já eu falo mais. Bom, galera, obrigado pelo convite, Everton. É uma satisfação enorme estar aí, falando do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que nessa noite seja um versículo, algo, mas que possa transformar a vida de alguém que vai estar assistindo, né? Assim como vem transformando a nossa, né? Então, meu nome é Thales. Eu tenho 34 anos, não sei se dá pra falar a idade, mas eu não me considero velho, então eu tô tranquilo, né? já tá no tiozinho. Eu já tô no tiozinho. Então, eu trabalho como representante comercial. Eu sou, na verdade, eu não sei se dá pra falar um pouquinho de testemunho. Eu sempre falo pra galera, né, que tipo, eu fui aquele cara que nunca curtiu igreja, né? Não sei se com vocês também foi isso, né? Mas eu passava na frente da igreja e tal, e era aquelas igrejas do Pentecoste, e eu falava assim, esse cara acha que Jesus é surdo, gritando e tal e tal. E eu creio que um versículo que eu curto muito, que eu gosto muito, que a minha filha gosta: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Exatamente. E aqui nessa mesa é bem isso, né? É só os loucos. É só os loucos mesmo, para confundir do nosso jeito e tudo mais, né? Então, obrigado mesmo pelo convite aí. Tenho certeza que a gente vai ter uma noite abençoada aí. Amém. Bora? Amém. Então, né, cara, a gente tá com o nosso tema, né, o Juquico. Eu vou falar Juquico, né, cara? É muito difícil pra gente chamar de Sidney. Otário, a gente tá com um tema que eu creio que hoje, com a tecnologia, com toda a acessibilidade que as pessoas têm ao celular, né, nossas crianças, vocês têm vivido algo, vocês são líderes hoje, né? Eles não falaram, mas eu vou falar aqui, né, cara? Um é líder do ministério mais infantil, outro dos jovens, né? Isso. Ambos são pais.
né? Então vivem na pele aquilo que eles tentam trazer para a igreja como ministério. A gente sabe hoje que existe algo que a gente precisa prender os nossos jovens e as nossas crianças na igreja. As pessoas às vezes trazem algo meio retórico, dizendo que estão prendendo alguém. Não, mas a gente precisa fazer com que eles entendam o amor de Cristo pela vida. E não é tarefa fácil. Não é. A gente viu eu fiz um treinamento uma vez da Corban, e o cara disse que o verdadeiro pregador é aquele que prega para o ministério infantil e eles entendem a mensagem. Porque, velho, não é fácil, né? Então, bora lá, a gente tem um versículo chave, né, para nosso bate-papo de hoje aí. Cara, e está lá em Salmo, você que está em casa aí, que está assistindo, Salmo 45, versículo 4, é isso? 145, 4, que diz o seguinte: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Cara, forte demais. O nosso tema dessa noite é: que legado temos deixado para nossa geração? E agora é com vocês aí. O que a gente vai trabalhar em cima desse tema, né? Isso aí. Então, para começar, né, quando quiser me interromper, eu interrompo. A gente lá, né, a gente congrega no Bola de Neve, e praticamente vai fazer 3 anos já que a gente assumiu os ministérios, o Thales do infantil, que a gente foi no mesmo tempo, né? O pastor conversou com um, com o outro. Na época o Thales cuidava de outro ministério, eu também. O Thales era da zeladoria, ele, a esposa dele, e a gente era da assistência social. Só que estavam muito carente a área do infantil, né? Porque as pessoas que cuidavam do ministério, uns acabaram saindo da igreja e outros foram enviados para abrir igreja em outra cidade, né? Então ficou um ministério meio que é o que a gente falou, é o mais importante, que é a base, né? Quem já está ali, quem já é maduro, a gente sabe que é tranquilo isso. Mas para quem realmente não é, quem não sabe nada, porque a criança está ali porque o pai leva, o jovem está ali porque o pai leva. Então acho que desde esse tempo que a gente assumiu e tal, a gente passou muita coisa boa, muito perrengue junto também, assim, de conversar e dizer, cara, eu não sei para que lado eu vou correr, o que eu vou fazer, né? E para iniciar eu já quero falar isso. Talvez tu tá olhando esse podcast, vai ver assim, os caras vão me largar pifado. Deve ter uma fórmula mágica de como eu vou conduzir o Ministério Infantil, o Ministério de Jovens lá. A gente tem o Ministério Infantil, que ele é classificado em idades, que é o Thales que cuida da esposa dele. Depois tem o Teens, que é os pré-adolescentes, e depois da adolescência ele passa para nós, para mim e para minha esposa, pra gente cuidar até eles naquele processo ali de orar por alguém, namoro, tem toda aquela coisa falando da minha parte, né? Com o que eu vou trabalhar, o que eu vou ganhar dinheiro, onde que eu vou morar, entendeu? Porque é uma situação que confronta a eles e nós todos passamos por isso. Então é algo que a gente precisa tentar entender eles, e é o maior desafio. E como eu falei, não existe uma fórmula mágica, porque quando eu peguei o ministério eu era muito cru nessa área. A gente até frequentava o ministério junto para dar uma força e tal, e como eu estava naquela questão do primeiro amor, eu ia em todas as agendas da igreja, né? Só que, cara, tinha líderes, então as bombas eram com eles, né? Exato. E quando eu assumi, cara, a primeira coisa que eu fui, eu preciso ver, o que eu faço, né? Como eu vou fazer? E o maior erro que eu quero falar para todo mundo que tá, a gente quer fazer o culto para o jovem. E é o maior erro que eu demorei tempo para aprender isso. Que o culto não é do jovem, o culto é para Deus, nada vai mudar. A gente faz o culto para Deus com os jovens, a gente tem que botar eles a participar e fazer aquilo ali, entendeu? Tipo, a gente não precisa ter uma agenda para interter jovem na igreja, que é um dos maiores erros que muitas vezes a gente, como igreja, vê que o mundo está muito acelerado. A gente está tentando fazer isso dentro da igreja com os jovens. E não. E a chave tu sabe que eu sempre gosto de comentar isso, que foi o último podcast que eu participei, é de levar. O nosso maior desafio é levar os jovens a ter um encontro com Jesus, né? Até eu estava comentando com o Thales nesse sábado, até eu estava falando, cara, a gente tem que aprender que Deus ele não tem neto nem bisneto, né? Ele tem filho, então muitas vezes eu quero que o meu filho viva aquilo que eu estou vivendo com Deus. Eu quero que o jovem lá viva aquilo, só que é outra realidade. Tipo, vamos pegar nós, assim, a gente foi pela dor, porque a gente passou algumas dificuldades, às vezes no casamento, financeira, e aí eu me voltei para Deus. E a partir daí Deus foi tratando muito mais coisas dentro de mim. Até hoje, né? Eu estou sendo tratado diariamente até que Jesus volte.
E o que a gente quer fazer? A gente quer botar isso na cabeça do meu filho. Nos meus filhos, dos adolescentes que a gente cuida lá da igreja. E qual que é a chave, né? Cara, eles precisam ter as dores deles, eles precisam sofrer as coisas para que eles entendam o que Jesus pode suprir dentro deles, né? É muito fácil a gente pegar e pregar para jovem, não usa droga porque droga é ruim. Mas tu usou um bom tempo por quê? Porque eu não tinha esse entendimento. Então eles precisam ter esse encontro com Jesus, gerar aquela... A gente só precisa proporcionar ambientes para que isso seja gerado neles. Então a gente como líder de jovens, vocês também, né? Ali vocês lidam com muitos jovens ali na igreja, vocês, acho que 90% é jovem. Então, cara, eu não tenho que fazer um culto divertido, não que seja errado, o culto das cores, culto não sei o que lá, e tal momento. Isso é importante porque o jovem, ele é acelerado, ele quer curtir a vida, né? Assim como o jovem do mundo, o jovem cristão também, ele precisa ter os deleites dele, os prazeres, mas voltados para Jesus. Então, cara, eu crio um ambiente para que aquele jovem reconheça Jesus como algo mais importante. Até eu quero falar rapidinho. Hoje, antes de vir, eu recebi um testemunho de um rapaz que está congregando com a gente, está no processo ali de 6 meses. E esse fim de semana ele até não foi no culto de jovens e ele tinha um evento, acho que era da empresa dele e tal, e ele e a namorada foram, e ele mandou um texto, mandou uma mensagem hoje, Cid, como eu tô feliz, porque eu fui em 2 festas esse fim de semana que era chopp liberado. Ele te mandou isso também? Daí pra te ver a empolgação, cara, daí tu vê, cara, é isso que é. Ele falou, eu fui em 2 festas que tinha chopp liberado e eu não bebi. E meus amigos perguntando assim, mas por que não tá bebendo, tá tão alegre? Tu vem já bêbado de casa. Ele falou, cara, não, o Espírito Santo. Eu falei, é isso que a gente precisa levar para as pessoas. A minha vida, ela não vai mudar. Eu vou ser moldado por Jesus e aí sim as coisas começam a ter uma perspectiva diferente, né? Então, esse é um grande desafio da gente levar essa geração para isso, né? E eu vou dar a palavra pro Thales um pouquinho, senão eu vou me prolongar. Eu tenho que cuidar também, que eu falo bastante, né? Assim, a questão do Ministério Infantil para nós foi tudo muito novo, né? Eu lembro que quando o pastor conversou com a gente, a minha esposa chegou e falou assim, qualquer ministério, menos o infantil. E Deus é top, né? E aí a gente... Ela tá assistindo, ela deve estar lembrando disso. E Deus é maravilhoso porque como a gente é moldado, né? E se hoje as igrejas entendessem a importância que é um ministério infantil, o Ministério Infantil hoje, desde o começo, né, que a gente tem lá, a gente tem um berçário, tem o Kids 1, tem o Kids 2, toda uma preparação para até os adolescentes, né, que é os teens, né, que a gente não fala adolescentes, é jovens, e até para passar no Flame, todo um processo, mas todos eles alinhados. Desde o berçário, porque às vezes os pais acham que, o meu filho está lá, está pintando. Não, ele está recebendo palavra. É palavra que ele está recebendo. Então, toda a nossa logística, a gente tem um cronograma todos os meses, os professores já sabem a aula que eles vão dar. Então, a gente é organizado e estruturado para isso, para que nem agora, semana que vem, o professor já sabe que ele vai estar de escala no final do mês e ele sabe a aula que ele vai dar, para justamente se preparar. E com o entendimento que é o que nem a gente passa para os professores lá, né? Cara, a gente não está aqui, a gente está aqui para ensinar a igreja do futuro. Então, é uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade enorme. E é legal que a gente vê que a gente vai vendo os frutos, né? Da galera que está se criando nesse modelo, vamos dizer assim, nessa pegada. Cara, eles dão uma tuna de Bíblia no cara. É louco. E é legal isso, porque eu creio na geração que tem 8, 9 anos, eles vão viver coisas assim, eles vão orar pelos colegas na sala de aula e é o que vai acontecer. Eu creio nisso. E eles já pegam uma outra vibe, que de repente, às vezes, os jovens, vamos dizer assim, tem um pouquinho mais de vergonha, né? Cara, é legal que na hora da oração ali no refeitório, tipo, eles brigam para quem vai orar. E às vezes a geração ali que tem 13, 14 anos fica, não, tu. Então, é outra geração. E eu acho que a nossa maior dificuldade é conseguir entender, que é que nem foi falado no sábado, né? Cara, é muita informação. A gente não tinha isso. E um erro que nós... muitas vezes como líderes e às vezes como pais, é querer comparar com a nossa. E não é, cara. Não é. Porque quando eu tinha 12 anos, cara, não tem como comparar. Isso eu sempre deixo bem tranquilo isso, porque eu falo para os pais, cara, não tem como comparar. Não tem como comparar porque às vezes, meu filho fica sempre no celular. Se tu tivesse o celular na tua época, tu também ia ficar. Não tem como comparar.
Então a gente tem que entender eles, que é difícil, né? Mas num processo que o Cid falou, não é a diversão. E muitas vezes, é claro, a gente vai tentando adaptar e vai vendo, e cara, não tem. O que vai permanecer é a experiência. O que vai permanecer, porque, cara, é que nem esse dia eu tava falando pra uma, tu gosta de bala fina, eles gostam daquelas balinhas, né? Ah, eu gosto. Tá aí, se eu dizer que é ruim. Não, mas é que eu gosto. Pois é, por quê? Porque tu tem uma experiência. E eu posso falar o que eu quiser. Tu nunca vai mudar porque tu teve uma experiência, tu sabe que é bom. E com Jesus é a mesma coisa, meu. Porque não tem, se eu não tiver experiência, não adianta. E a partir do momento que tu teve uma experiência real com Jesus, cara, pode falar o que quiser. Não vai mudar para ti. Não vai mudar para ti. Então hoje o nosso maior desafio é levar eles a essa maturidade espiritual para que eles possam ter essas experiências com Deus, para que nem a gente falou, para eles não pensar assim, o Deus do meu pai, não. É o meu Deus. É o meu Deus. E eu acho que é mais ou menos isso aí.